Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, senhoras e senhores secretários de Estado, de facto, Sr. Ministro, a sua intervenção inicial desiludiu. Esperava-se aqui um meia-culpa, depois de ter afirmado que havia má gestão na saúde, e o que vimos foi mais um exercício de propaganda e de negação da realidade. Se nós estamos aqui reunidos hoje é pelo descalabro que se assiste no Serviço Nacional de Saúde. As cirurgias constantemente canceladas por falta de profissionais e de material, tempos de espera máximos constantemente ultrapassados, o senhor fala em grandes números, nós ontem estivemos no terreno no IPO, onde doentes com cancro veem esses tempos máximos ultrapassados, serviço de urgência sem capacidade de resposta, falta de acesso aos medicamentos denunciado por múltiplas associações de doentes em todas as áreas referidas pelo Sr. Ministro, falta de acesso à saúde, um aumento da carga da doença, os portugueses estão cada vez mais doentes, aliás, como o Sr. Ministro admite na sua intervenção. E os profissionais de saúde estão desgastados, cada vez mais greves, uma aplicação discriminatória das 35 horas de trabalho semanais prometidas desde 2015 pelo seu governo, uma falta crónica de médicos, uma falta crónica de enfermeiros, um desgaste absoluto de profissionais com a falta de perspectivas em relação ao futuro do Serviço Nacional de Saúde e em relação às carreiras. O Sr. Ministro e o seu Governo prometeu acabar com a precariedade, prometeu acabar com os médicos tarefeiros, disse que seria marginal. E o que é que se verificou? Em 2016, 98 milhões de euros em médicos tarefeiros. E quanto é que se gastou no ano seguinte? 120 milhões de euros, a gastar cada vez mais, a desintegrar equipas de saúde. E falava o Sr. Ministro pagamentos em atraso. O que se verifica nos hospitais EPE é uma vergonha, Sr. Ministro. Em 2 anos conseguiu duplicar os pagamentos em atraso destes hospitais. Desconhecemos quem são os credores do Ministério, porque o Sr. Ministro não diz, mas sabemos que já passou a barreira dos 1.000 milhões de euros. Caminhamos como caminhamos em 2009, a caminho do precipício. E verificamos, ao mesmo tempo, uma quebra do investimento em 2 anos de quase 40% no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o país a crescer e o Governo politicamente a decidir desinvestir no Serviço Nacional de Saúde. E a desconfiança é absoluta, Sr. Ministro. As pessoas não acreditam no Serviço Nacional de Saúde. As pessoas muitas vezes não têm a resposta que precisam do Serviço Nacional de Saúde e recorrem cada vez mais aos seguros privados de saúde. E o Sr. Ministro dizia que ao longo do último ano que a culpa era sempre das finanças. A culpa era sempre do Sr. Ministro das Finanças. Era preciso mais dinheiro para investir, mas esperava a autorização das finanças. Era preciso contratar mais funcionários, mas estava à espera de uma autorização das finanças. Era preciso melhores condições de trabalho, garantir melhor resposta para os doentes, mas estava a aguardar a resposta do Ministro das Finanças, como dizia no último debate, que andava por Bruxelas. Na realidade, face a esta situação, o PSD tomou uma decisão. E há mês e meio decidimos chamar o Ministro das Finanças ao Parlamento, até numa lógica de solidariedade institucional para com o seu Ministro, e podermos chamar o Ministro das Finanças a responder perante o Parlamento porque é que está a bloquear as políticas do seu Ministro da Saúde. E envolvidos 2 semanas depois do nosso pedido, o que é que acontece? Com o taticismo que o seu Primeiro-Ministro António Costa já nos habituou. Lá vem mais um penso rápido, mais um grupo de trabalho, agora chamado Estrutura de Missão para a Sustentabilidade. E, portanto, o Governo basicamente já se chegou à conclusão que não tem estratégia para a saúde, então cria um grupo de trabalho para a lei de bases. O Governo vê um burnout dos seus profissionais de saúde, no último Conselho de Ministros cria um grupo de trabalho para o bem-estar dos profissionais de saúde. E o Governo tem o descontrole absoluto das contas públicas e cria um grupo de trabalho para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E de quem é a culpa? A culpa é sempre do outro, a culpa é da oposição, a culpa é da comunicação social, a culpa é das associações de doentes, a culpa era do Ministério das Finanças, mas já não é, a culpa é dos sindicatos, das ordens profissionais, a culpa é de toda a gente, menos do Ministro da Saúde, menos do Governo. O Sr. Ministro é um homem das ciências e sabe que aplicar a mesma fórmula repetidamente não dará resultados diferentes. Portanto, perante a gravidade da situação, não podemos continuar como está e alguma coisa tem que ser feita, Sr. Ministro. Se a culpa é dos gestores, como o senhor disse, demita-os, faça alguma coisa. Se não tem dinheiro, exija-o publicamente. Se o Primeiro-Ministro não assume a saúde como prioridade, assuma o senhor. Basicamente tem um de 2 caminhos.
Ou tem a coragem de fazer as mudanças necessárias, as reformas necessárias, mesmo que para isso tenha que ficar isolado perante o seu governo e perante a maioria que o suporta, e ficará conhecido na história como um ministro que defendeu os interesses Atingiu o dos seu tempo, portugueses? Sr. Deputado. E terminarei já, Sr. Presidente. Mas Ou é então já. continuará o caminho que está a seguir e passará a ser conhecido como um ministro passa-culpas, que nada fez, que passou as culpas aos outros e atribuiu a falta de ação, a inação Sr. de Deputado, todos é mesmo os outros para concluir, membros de do acordo com o governo. apelo que há pouco fiz. Da parte do Partido Social Democrata, Sr. Ministro, Sr. Deputado, estou a continuaremos falar a exigir a consigo. ação. Terminarei, Sr. Peço-lhe Presidente, para terminar. se me permitir. O PSD continuará a exigir a ação e esperamos que o Sr. Ministro possa intervir. E continuaremos a defender intransigentemente o Serviço Nacional de Saúde em nome dos portugueses.